está ouvindo Meu Lugar no Mood, um podcast original do Museu Diários do Isolamento. A temporada em questão trata-se de um volume especial vinculado à exposição de curta duração e em caráter híbrido, intitulada A Cultura da Vacinação no Brasil. Trata-se de uma parceria do curso de Museologia da UFPEL com o Museu Diários do Isolamento. Para conferir a exposição, basta acessar o site que está linkado aqui na descrição do perfil. Não se esqueça de deixar seus comentários e de nos seguir nas redes sociais. Até mais, bom episódio! Oi, eu sou a Nicole. Olá, eu sou o Renan. E hoje a gente vai bater um papo aqui com a médica infectologista, né, vinculada ao Departamento de Clínica Médica da UFPEL, a doutora Denise Sena. Seja bem-vinda. A gente vai falar um pouco sobre o percurso aí da vacinação no Brasil. A gente agradece a tua participação e sinta-se em casa. Não, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Não sei se tu quer iniciar alguma pergunta. Gostaria. Eu acho que para a gente te conhecer um pouquinho melhor, assim, a gente gostaria de saber qual a tua experiência, né? E as linhas de atuação, talvez, na área da infectologia. Então, eu sou médica infectologista. Eu me formei aqui na Universidade Federal de Pelotas. Fiz infecto em São Paulo, no Hospital Heliópolis. Depois fiz doutorado no hospital, na Faculdade de Medicina da USP, em Ciências da Saúde. E a minha área de atuação é com vacina, que eu fiz o meu R4 lá também, no Hospital de Clínicas de São Paulo, em imunobiológicos e vacinação. Então, desde a época da residência que eu acabei indo para essa área. E a minha experiência, assim, durante a pandemia foi em várias frentes. No início da pandemia, eu atuei ajudando a CCH do Hospital Escola a desenhar os fluxos, né, de entrada de paciente, de colaboradores, de profissionais de saúde. A gente não sabia o certo, né, o que usava, o que não usava, a gente não sabia nada. Então, uma semana eu dava uma entrevista e dizia que não era para usar máscara, na semana seguinte eu dizia que era para usar, uma semana a gente dizia que era para usar uma máscara, na outra semana dizia que era para usar outra, e aí foi uma loucura o início da pandemia. Acho que todo infectologista passou por isso, né, da gente ir aprendendo com a pandemia e se atualizando, e tudo muito rápido, né, às vezes as coisas mudavam de um dia para o outro, e, enfim, participar de tudo isso foi uma experiência interessante. Cheguei a fazer plantão na ala Covid como assistência mesmo, e depois, então, surgiu a oportunidade de fazer parte da pesquisa da vacina, que era o Instituto Brasileiro que estava cabeceando, que foi a vacina do Butantan, né, que foi a Coronavac. A gente não existia um centro de pesquisa clínica na Federal de Pelotas, pelo menos não tinha nada estruturado. A gente rapidamente conseguiu estruturar e iniciamos o recrutamento de voluntários. A UFPEL, acho que teve uma grande sensibilidade, assim, no momento que eu disse que eu conseguiria trazer, todos se solidarizaram, e, enfim, a gente conseguiu realmente montar rapidamente a estrutura. E, enfim, começamos o recrutamento de voluntários, recrutamos 645 indivíduos aqui no Centro de Pesquisa de Pelotas, junto com outros 15 centros do país, e acompanhamos aí toda a evolução, né, das pesquisas da Coronavac, da AstraZeneca, da Pfizer, que também tiveram estudos no Brasil, e acho que vocês acompanharam aí tudo ao vivo, né, lembro da entrevista coletiva para a liberação da AstraZeneca e da Coronavac pela Anvisa, que foi quase um jogo de futebol, né, foi acompanhado ao vivo pelo Brasil inteiro, todo mundo torcendo e tal. E acho que foi uma vacina importante, claro, depois vieram as vacinas de RNA, que a gente não tem, são vacinas mais eficazes, mas acho que foi importante, principalmente naquele início, né, na proteção da saúde dos idosos. Eu acho que a gente conseguiu salvar muitas vidas aí, liberando rapidamente a Coronavac. E é isso, não sei se querem me perguntar alguma coisa. Eu queria trazer um ponto em relação ao Brasil. O nosso país sempre foi considerado referência quando o assunto é vacinação, né? Isso é resultado de um amplo percurso histórico de políticas de saúde.
Então, a oferta de vacinas pelo Plano Nacional de Imunizações, elas ultrapassam recomendações de órgãos internacionais como a Organização Mundial da Saúde. Porém, recentemente, a gente observou uma reintrodução de doenças já erradicadas, como a poliomielite e o sarampo. Qual é a sua avaliação em relação a isso? A gente vem, realmente, tá? O Programa Nacional de Imunizações é um programa premiado, super elogiado, e realmente é um programa de sucesso, né, do Ministério da Saúde do Brasil. Tanto o Programa de Imunizações quanto o Programa de HIV/AIDS são dois grandes programas de sucesso. Mas a gente vem percebendo, tá? Desde 2015, uma queda, foi a primeira queda da cobertura vacinal para várias vacinas, tá? Só que aí depois a gente começou a ver devagarzinho, né, uma queda, e quando veio a pandemia, então, uma queda bem importante, né, durante a pandemia, uma queda bem importante, agora uma queda exponencial das coberturas de inúmeras vacinas, tá? O que eu avalio disso? Não só eu, acho que em geral, eu costumo dizer que a vacina, ela é refém do próprio sucesso, porque você vacina a população, você deixa de ver aquela doença e passa a impressão de que aquela doença também não existe mais. Então, as pessoas se questionam, né? Então, por que eu vou vacinar para alguma coisa que não existe mais? Mas com a queda das coberturas vacinais, ela vai voltar, né? Porque a gente não fala mais em erradicação de doença. A gente teve isso com a varíola muitos anos atrás, mas hoje em dia a gente não acredita mais que se possa erradicar a doença. Então, a gente precisa manter essas coberturas vacinais realmente altas. E durante a pandemia, o que a gente viu foi que as pessoas ficaram em casa, diminuiu o acesso à saúde, a gente também viu muita politização durante a pandemia, a gente viu muito discurso ideológico, e se viu também aí uma fragilidade, né, das instituições, uma fragilidade de liderança. Então, a gente passou por tudo isso durante a pandemia e, com certeza, uma das coisas, a fake news, e com certeza isso impactou de maneira importante no programa de imunização. Pensando nisso, sim, fazendo essa relação entre doenças e vacinas, enfim, que a gente já está discutindo aqui de certa forma, eu queria entender, voltando um pouquinho, tu fala dessa parceria entre instituições e tal, como se deu essa implementação da vacina no Brasil em Pelotas, né? Que tu estava mais contextualizada aqui, digamos assim, mas faz parte desse processo e tal. A gente ouviu falar muito do Profiscov, né? Que é esse estudo e tal. Eu gostaria de entender um pouco mais, assim, se puder nos explicar um pouco sobre isso. Ver que chegou aqui? Isso. Assim, quando eu fiz meu doutorado em São Paulo, eu fiz um projeto em paralelo com o Butantan. Então, eu tive essa proximidade durante os anos que eu morei lá. Eu morei 10 anos lá. Então, o meu primeiro protocolo foi com vacina da gripe pandêmica, que foi dentro do HC de São Paulo. Depois disso, eu venho tentando trazer um protocolo de pesquisa clínica para cá já há alguns anos. Acho que a primeira vez que eu fui no Butantan tentar conversar e fazer a primeira conversa, acho que foi em 2017. E quando a pandemia iniciou, em 2020, ali em março de 2020, eu lembro que eu estava de férias e que eu ia voltar de férias e a gente ia começar nosso primeiro protocolo de pesquisa clínica, que era da vacina da gripe tetravalente. Só que durante as férias eu já fui informada que estava tudo paralisado, que não ia iniciar nada, e logo em seguida, então, o Butantan começou, não conseguimos iniciar da gripe, mas a gente precisa de mais um centro e vai precisar de ti. Então vem que a gente vai dar um jeito. E foi isso, assim, rapidamente conversei dentro da universidade, conversei com o Pedro Alau, conversei com as pessoas que estavam ali da universidade que podiam me ajudar, foi todo mundo muito sensível na época, até porque a gente estava enfrentando uma pandemia e a gente conseguiu rapidamente, a gente montou o centro de pesquisa clínica em 10 dias. Foi um recorde, assim. E aí fizemos, foi. Depois dele, a gente já fez o estudo da gripe, tetravalente, depois do Profiscov, e agora a gente está com um novo estudo clínico da vacina da dengue, para iniciar na primeira semana de novembro.
Ai, que bacana. São informações assim que a gente, como população geral, digamos assim, a gente não tem muita noção, né, muita ciência do que está acontecendo, assim. E eu queria te perguntar, para quem está nos ouvindo também ter essa dimensão, de qual a relevância de um estudo desses acontecer, por exemplo, na cidade de Pelotas. É muito bacana e muito difícil. É desafiador, assim, porque os principais centros de pesquisa, em geral, tá, eles funcionam em capitais, pela logística de distribuição, tá, tanto de coleta de material biológico, que precisa centralizar, que geralmente centraliza em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, desde de transporte de material biológico, transporte de insumos, logística de manter congelado até lá, enfim, é muito mais complicado, tá? Estando no interior do Brasil, tá? É muito mais complicado, é muito mais fácil se estivesse numa capital. Outra coisa é muito mais desafiador recrutar voluntários. É diferente eu recrutar 300 voluntários numa população de milhões, eu recrutar 300 voluntários numa população de 400 mil. Então, acho que são as duas coisas mais desafiadoras. Mas, por outro lado, quando a gente vai falar de ética e de bioética em pesquisa clínica, é justo. É justo que se você monte uma estrutura e que você também tenha acesso a isso no interior do Brasil. Então, é sempre um desafio, mas a gente está aqui disposto, sabe, a fazer dar certo. Indo um pouco de encontro com a sua fala, quando as primeiras doses de vacina contra a Covid foram aplicadas no país, a gente tinha uma média de morte de cerca de 200 mil. E como que você observa o impacto desse processo relativamente tardio da vacinação da população brasileira? Além disso, quais são as potencialidades e fragilidades em relação à pesquisa, à produção e distribuição dessas vacinas no Brasil? Em síntese, na sua análise, o que aprendemos com as nossas experiências anteriores e quais os erros que a gente continua repetindo? Em relação à produção e distribuição, foi rápido. Tá, foi super rápido, na verdade, no momento que a Anvisa liberou o uso, imediatamente, no mesmo dia, começou a se aplicar a vacina, eu nunca tinha visto isso. Foi mais rápido aplicar a vacina na população do que eu liberar para os meus voluntários, tá? Então, foi super rápido. Mas o que atrasou foi o processo de análise da Anvisa. Sim, o número de documentos é muito grande. A Anvisa, desde 2006, participa do Comitê Internacional de Harmonização de Regulamentos, né? Então, ela está internacionalizada, mas também tinha uma sobrecarga de trabalho muito grande, e eu acho que isso atrasou um pouquinho, tá? Mas no momento que chegou, né, no momento que foi liberada, aí foi rápido. Eu acho que a gente impactou as mortes, principalmente de imunodeprimidos e idosos, tá? Que foi uma população que sofreu mais e primeiro. E depois eu acho que demorou um pouquinho a chegar também as vacinas de RNA. E aí, porque primeiro chegou a Coronavac, logo em seguida a AstraZeneca, e as vacinas de RNA demoraram a chegar por inúmeras razões, assim, que talvez eu não saiba dizer exatamente os processos de compra do Ministério da Saúde, né, que aí não tenho grandes conhecimentos, mas é o que aparece na mídia, na grande mídia, né, que atrasou os processos de compra do Ministério da Saúde, atrasou essa liberação da vacina RNA, que são vacinas eficazes e que poderiam estar disponíveis antes, tal, e que não estavam. O que a gente aprendeu com os erros? Eu acho que a nossa agência regulatória, ela cresceu absurdamente, né, nos últimos anos, até pela demanda, foi obrigada, né? As pesquisas clínicas também estão crescendo muito nos últimos anos. E eu acho que a ciência se desenvolveu muito, tá? E a gente aprendeu a trabalhar em conjunto, né? Um instituto a conversar com o outro e a colaborar, que antes ninguém se conhecia e ninguém se falava. E hoje em dia tu manda um e-mail, seja para quem for, e tu vai ser respondido e rapidamente. Então isso foi uma coisa legal. E acho que os erros que a gente continua repetindo são erros que não é da academia, tá? Eu acho que são erros de diretrizes, assim, políticas e do Ministério da Saúde, atraso em relação à compra de vacinas, que acho que a gente podia ter mais combate à fake news, podia ter propagandas mais eficazes em relação à vacinação, podia ter uma política de saúde, né,
com uma estruturação forte, que nem sempre teve no PNI, e uma distribuição de informação de qualidade assertiva para a população. Acho que é isso. Você acha que essas notícias falsas e essa desinformação que ganhou palco nas redes sociais, sobretudo na pandemia, com discursos anti-vacina, anti-ciência, que incentivavam o uso de medicamentos não comprovados cientificamente e até relativizavam a eficácia das vacinas, como que você acha que isso pode contribuir com a queda do número de vacinação, se isso contribui? Como a gente pode encarar esses desafios? Sim, eu acho que contribui, tá? Não tem dúvida nenhuma disso. O movimento anti-vacinação, ele sempre foi muito forte em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, a gente não tinha muito movimento vacinação, ou pelo menos era tímido. E durante a pandemia, a gente viu isso crescer de maneira exponencial. Então, sim, com certeza isso teve impacto. Como enfrentar? Com políticas públicas de qualidade, informação de qualidade, né? A gente tem que combater, né, as fake news de maneira mais assertiva e tem que chegar na população com uma informação mais assertiva também. Acho que isso é importante. É tornar esse diálogo mais horizontal, né? Porque eu acho que o que distancia essas pessoas também do acesso a esse tipo de informação, enfim, é uma certa verticalização, assim, é uma coisa que parece imposta por determinados órgãos que as pessoas nem têm relação próxima, né? Então, é acessibilizar, eu acho, esse discurso, essas informações de maneira assertiva, como tu está colocando. Eu não acredito em vacina obrigatória, tá? Isso eu acho que ninguém acredita nisso, tá? Obrigatoriedade de vacinação, mas ela tem que estar disponível, as pessoas têm que ter acesso à informação de qualidade, né? Eu acho que isso que é importante. E a gente vive num país, numa sociedade que está muito polarizada nesse momento. E que aí ser a favor da vacinação significa ser a favor de um grande pacote de outras coisas que não tem nada a ver com vacina. Então, é muito difícil tu achar nesse meio termo, uma nuance, né, o branco, o preto. Isso tem dificultado um pouco também. Eu acho que talvez agora, com o passar das eleições, a gente consiga voltar a focar em coisas que realmente importam e achar aí esses caminhos, né, para fazer um diálogo sobre vacinação sem ter que passar por tantas outras coisas. Eu acho que eu vou aproveitar e já nos direcionando para um encerramento aqui, essa tua fala, justamente para te provocar, a provocar os nossos ouvintes em relação a isso. Porque, para quem tem consciência da importância da vacinação, né, a importância da vacina no braço, enfim, pode ser um pouco redundante a gente ficar tocando nesse aspecto, mas para quem não tem a carteira, por exemplo, o cronograma vacinal da Covid completo, com todas as doses, ou para quem deixou de levar o filho para tomar aquelas famigeradas gotinhas no postinho de saúde, enfim, para essas pessoas assim que a gente vê, né, com essa grande baixa adesão à imunização, o que tu falaria para elas da importância da vacina e qual o impacto que não tomar a vacina causa na vida delas, assim, que eu acho que é uma mensagem que a gente pode encerrar assim a nossa conversa nesse sentido. Em relação à vacina da Covid, a gente vê uma baixíssima cobertura vacinal em crianças, principalmente crianças até 5 anos de idade. Então, porque ainda existe o mito de que criança não faz quadro grave, tá? Então, a gente tem visto crianças com quadro grave, sim, e uma das formas mais importantes de prevenir é a vacinação. Na verdade, essa é a faixa etária única, porque a máscara, ela para muito pouco no rosto das crianças, né? E agora saiu a obrigatoriedade de máscara em escolas. Então, acho que é uma proteção importante para as crianças e que não deveria ser negado. E em relação à vacina da poliomielite, tanto as gotinhas quanto a vacina injetável, elas são importantes. As gotinhas da campanha de vacinação, mesmo se a pessoa fez a vacinação injetável no primeiro ano, elas seguem sendo importantes. E elas são importantes também para conseguir chegar no esgoto da cidade, né, no saneamento da cidade e imunizar por rebanho aquelas crianças que não tiveram acesso à vacinação. Então, você está protegendo essa criança, mas você também está protegendo outras crianças que, por acaso, não conseguiram se vacinar. Então, é muito importante comparecer às campanhas de vacinação e fazer as gotinhas.
E todas as outras também, porque antigamente a gente tinha a campanha de vacinação, que era uma campanha da poliomielite, que era o Zé Gotinha, né? E depois, com o tempo, né, com o passar dos anos, essas campanhas passaram a ser multivacinação. Então, é uma oportunidade para colocar o calendário vacinal em dia. Perfeito. Eu gostaria de agradecer em nome do curso de Museologia e do Museu de Arte e Isolamento sua participação aqui conosco, Danise. É a partir de diálogos como este que construímos virtuais conexões e estabelecemos vínculos entre ciência e sociedade. Muito obrigado por fazer parte do nosso lugar no MUD. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. É isso, eu reforço o agradecimento do Renan. E queria agradecer agora, falando diretamente com você que está nos ouvindo, a sua participação conosco, o seu acompanhamento é muito importante para que a gente combata, então, essas fake news, essa onda de desinformação, e leve mais vacina a quem precisa e a quem, né, interessa, que é a população geral. Gostaria de pedir também para acompanhar as redes do museu, no Instagram, Facebook, enfim, todas elas estarão na descrição do episódio. Estamos no Spotify e no YouTube também, para quem que tiver acesso aí a uma outra plataforma. E acompanhe a exposição que na data da publicação deste podcast, dessa temporada especial, está no ar. Então, assim, não perde tempo, porque é uma exposição de curta duração, vai ficar em uns 15, 20 dias no máximo. Então, corre lá para dar conferida e volta para nos dar um feedback do que vocês acharam. É isso, ficamos por aqui e até a próxima.